O homem que olha para dentro. Capítulo 5. Durante alguns dias Sinésio sentiu badalarem-lhe no cérebro as ideias de Dom Ramon. Ao princípio, elas intervinham de vez em quando na sua lembrança, como um leitmotiv numa sinfonia, até que se tornaram de repente numa bimbalhada contínua e atormentadora. O conceito de que todo homem deve cumprir na terra uma missão de utilidade, e a certeza de que ele não era afinal senão um mero e imperfeito espectador de tudo, inquietavam-no agora soberanamente. Mas por que caminho enveredar? Uma tarde, calçava ele as luvas distraidamente à porta do seu clube, quando viu numa muralha em frente um cartaz vistoso com vaquinhas gordas em campo cor de alface. Foi uma sugestão. Por que não teria ele ainda pensado no campo? Pois não é a profissão do agricultor considerada hoje como uma das mais compensadoras e mais belas do mundo? Os intelectuais de maior nome na Europa não adoram descansar das lides da pena e da sociedade, refugiando-se no verão nas suas quintas a enxertar pereiras e a cultivar muscatéis? Sonhou nessa noite que andava a passear a cavalo por campinas risonhas e resolveu de manhã ir procurar um amigo lavrador, proprietário de um sítio nos subúrbios, o Henrique Macedo, tido como o verdadeiro tipo do pequeno lavrador, que é quase sempre o mais interessante. A manhã estava ofuscadora e a temperatura alta. Chegado a uma gare tristonha, depois de hora e meia de trem de ferro, Sinésio teve ainda de valer-se de informações vagas para atinar com o caminho da propriedade amiga. O que o desatinava é que esse sítio parecia recuar à proporção que ele avançava, a pé, por estradas barrentas, que lhe sujavam as botinas e lhe enchiam de poeira a própria alma. E dava murros mentais na inteligência, por se não ter servido de um automóvel, numa terra em que essa espécie de locomoção está tão bem indicada e é tão fácil. O amigo Macedo andava pelo campo a ver matar formigas, explicou à caseira, que se prontificou a conduzi-lo através da chácara imensa. Sinésio resignou-se a andar ainda mais, seguindo a cabocla expedita pelo terreno arado de novo, cheio de desigualdades fofas. O lavrador recebeu-o sem alegria. Estava zangado. As saúvas eram invencíveis. Que olhasse para aquele campo, uma desgraça. Gastara paciência e rios de dinheiro a lutar contra a bicharia e a bicharia era cada vez maior. Os cereais tinham-lhe falhado, e era coto o que ele contava agora, neste ano de caristia. Os chacareiros vizinhos, que se limitavam ao plantio da mandioca, da laranja e da fruta do conde, em proporções mínimas de quitandeiros, ganhavam a mais do que ele com tanto campo, tanto instrumento de lavoura e tantos trabalhadores. Estava resolvido a vender aquilo tudo por qualquer preço e a mudar de vida. Empregar os processos mais adentados, num esforço nunca interrompido, e o fiasco parecia crescer de ano para ano. Que terra! Que gente! Que desespero! Pois olhe, eu estava meio resolvido a fazer-me lavrador, aventurou Sinésio timidamente. Macedo fixou-o nos olhos, com assombro. E depois, encolhendo os ombros. Está louco. Olhe, veja você este feijão. Não dá para as despesas. O milho, na mesma, e das batatas então nem falemos. Verdadeiramente só do que a fartura é de formigueiros. Se me quisessem comprar formigas eu ganharia um dinheirão. Com as suas habilitações, por que não vai você antes para o interior, plantar café? A grande lavoura? Deus me livre, sabe lá você o que é aturar colonos, que de mais a mais vão rareando, e mais os comissários e toda a magna caterva de exploradores. Depois, a vida por lá é dura e sem compensações. O sol causticava. Sinésio remexeu-se aflitivamente dentro do seu terno de casemira, e limpando o suor do rosto crivado pelo calor de picadinhas agudas, achou ainda em si coragem para espantar-se. Que diz você, homem? Pois há nada no Brasil mais compensador do que o café? Ouça, pode ser que eu me engane, mas considero começado o período de decadência da grande remodelação social, que obrigará a nossa agricultura de remodelação social que obrigará a nossa agricultura a mudar de sistema e de processos. Os lavradores, mesmo os mais rotineiros, egoístas e ferrenhos serão pouco a pouco obrigados a executar gestos de abnegação. A guerra espalhou pelo mundo a semente das reivindicações e a luta que antes era latente tornou-se agora feroz e franca. Empregado e patrão têm de se encarar de modo diferente.
Oh, muito diferente, do modo por que até agora olhavam um para o outro. Você há de ver que as imensas propriedades, os seringais do norte, as fazendas de café do sul, serão retalhadas, e, num futuro próximo, onde hoje se vêem imensas mantas de terrenos feudais, cada vez mais difíceis de dirigir, surgirão pequenas herdades de fácil comunicação entre si. O colono, de espécie de escravo que ainda passará a ser sócio, e o lavrador, mais aliviado dos pesados compromissos que hoje lhe pesam sobre os ombros, ganhará menos dinheiro mas gozará de muito maior liberdade na vida e poderá assim apreciá-la melhor. Numa época de transição seria absurdo aventurar-se alguém na compra de uma grande propriedade agrícola, a não ser que o capital lhe permitisse estabelecer a coisa de princípio, como mais tarde terá de ser regrada. O grande problema a resolver agora entre nós é saber como atrair a simpatia das populações para a vida do campo. Dirá você que para isso temos um Ministério da Agricultura. Mas que faz ele nesse sentido? Que insinuações lhe devemos? Com que demonstrações práticas anima as populações rurais? É tão fina a orientação que tem demonstrado, que até mesmo nas vizinhanças da cidade deixa, como você viu, ao vir a rainha casa, que haja pântanos que contagiam o ar de febres e de mosquitos e que, por iniciativa própria ou acoroçoamento a iniciativas alheias, já deviam de há muito estar convertidos em bosques de eucaliptos ou de outra qualquer árvore saneadora. A voracidade das nossas indústrias e o ventre das nossas capitais exigem para os seus fornos e cozinhas a lenha das matas. Abatem-se para isso as árvores, mas quem as replanta? Não competiria ao Ministério combinar com as diretorias das estradas de ferro para que as suas margens fossem cultivadas, o que redundaria em proveito das mesmas estradas e em exemplo atraente para o passageiro em trânsito? Há nada mais desconsolador do que viajar entre charnecas ou entre pauís? Diga-me. E Sinésio ia efetivamente dizer qualquer coisa, quando o amigo saltou a pés juntos para dentro de um vaiado, onde um camarada descobria as galerias subterrâneas de um formigueiro enorme. Ao voltar para casa nessa tarde, Sinésio trazia um pouco de desilusão a amargar-lhe a alma. Se a ocasião era má para a lavoura, ele teria de se voltar para outra coisa. Qual? Não o sabia ainda, mas fosse o que fosse, procurá-la ia sozinho, sem o auxílio do primo, o fantasista Rufo, muito ocupado por esses dias a fabricar o romance de Dom Ramon para o folhetim do seu jornal.